Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o quadro Viradas de Chave e nós vamos falar hoje sobre promessas de compra e venda de imóvel. Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre promessa de compra e venda de imóvel. Essa live é destinada tanto para corretores de imóveis que elaboram contratos, como bacharéis em direito e advogados também, porque inevitavelmente, se você atua dentro do mercado imobiliário, se você atua como corretor ou se você atua como advogado, um dia vai chegar para você aí um contrato para você fazer, porque negócios com imóveis acontecem todos os dias no nosso país. Então hoje a gente vai falar do que colocar dentro de uma promessa de compra e venda. Então vamos chegando! Boa tarde, pessoal! Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Oi, Fábio, quanto tempo? Seja bem-vindo! Alex Apari. Se você não me conhece ainda, eu sei que tem bastante gente nova no perfil. O meu nome é Alexiane Antonello Ascoli, eu sou advogada especialista em direito imobiliário e em direito registral. Então, há muito tempo que eu comecei a advogar, trabalhei em escritórios como advogada associada e em 2016 eu foquei então na área do direito imobiliário e registral. Foi quando eu decidi tocar a minha carreira de forma solo. Então eu tenho uma experiência aí de 15 anos na advocacia já e conheço bem as dificuldades da advocacia, conheço bem essas dificuldades da carteira contratual. Uma vez eu fui trabalhar em um escritório de advocacia e me falaram: toma, que a carteira de contratos aqui é sua. Então eu fazia contratos de todos os tipos. Um dos mais difíceis que eu fiz foi de uma empresa de implementos rodoviários e ela ia mandar os implementos para o Chile. Então era um contrato internacional. Então há muito que eu já comecei a estudar contrato e depois, quando eu foquei aqui na área do direito imobiliário, então eu me especializei em assessorando muitos corretores de imóveis. Ganhei experiência nessa parte aqui de elaboração de contratos. Então, Fábio, seja bem-vindo, Recife está aqui com a gente. Muito bacana. Então, vamos falar hoje a respeito dessa estrutura contratual. Mas antes eu quero saber o seguinte, vocês me ouvem bem? O som aí tá legal? A live tá correndo legal? Boa tarde, Fernando. Eu quero que vocês encaminhem, clique ali naquele aviãozinho e encaminhem essa live para pessoas que vocês entendem que esse conteúdo possa ser útil, que esse conteúdo possa ajudar para que a gente compartilhe conhecimento e tenha mais negócios seguros. Boa tarde, Joana, seja bem-vinda. Então essa é um pouquinho aqui da minha história, qual que é a importância, eu estou olhando aqui para o lado, que eu estou com o meu notebook aqui, então qual é a importância do contrato, da promessa de compra e venda hoje? Ela é um excelente instrumento para que se fixem as obrigações, os direitos e os deveres das partes no contrato, para que não fique só no boca a boca, porque a gente não pode só confiar na nossa memória, a gente acaba esquecendo. Então, neste contrato, a gente pode combinar diversos deveres, diversas obrigações, questões de prazos, questões de penalidades, tudo isso é muito importante. Então, qual que é a função? A função é estabelecer na promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar, ela não é um contrato definitivo. O contrato definitivo é a escritura pública, que vem posteriormente. Então, quando estamos tratando de promessa de compra e venda, estamos tratando de um contrato que é preliminar. Depois será feita a escritura pública, depois que forem cumpridas as obrigações que foram ajustadas nele, se faz a escritura e depois se leva essa escritura, então, para registro, seguindo esta ordem. Mas a gente pode fazer um negócio de formas diferentes também
você pode orientar os teus clientes, então eu vou falar disso aqui também, de como, a depender do tipo de negócio, você pode orientar o cliente de uma forma diferente, certo, pessoal? Seja bem-vindo aí quem está chegando agora. Então, o que a gente pensa quando a gente está falando de uma estrutura? O que é importante ter dentro de um contrato, de uma promessa de compra e venda, para que você realmente abarque todos os detalhes, para que você não deixe as partes desprotegidas, para que não tenha problemas. Existem julgados, se você é corretor de imóveis, do STJ, dizendo que o corretor tem a obrigação de fazer um bom contrato, porque ele não pode deixar as partes ali com os seus direitos descobertos. Já tem julgado aplicando uma condenação para corretor que não previu o que poderia acontecer no fato de não ocorrer o pagamento, se tivesse um inadimplemento, por exemplo. Então, quiçá o advogado não colocar questões como essas. Então, tudo isso é importante. Então, quando a gente vai fazer o contrato, existe uma estrutura que é importante que se tenha nele. Então, a gente vai falar do que dentro desse contrato? Primeiro, de qualificação das partes. E aí, como que se qualifica? Vai depender do estado civil dessas partes. Elas são casadas em que regime? Porque você vai qualificar o cônjuge ou não. E se for união estável? Então, tudo isso vai reverberar aqui no teu contrato, em como você vai fazer a qualificação das partes. Então, se as partes vivem em união estável, elas vão ter ali um regime parecido, vai se aplicar para elas ali a comunhão parcial de bens. Então, qualifica os vendedores nesse sentido. Se a parte ela vive em união estável, você vai colocar que ela vive em união estável porque tem esse regime que é aplicado também, esse sistema. Se a parte é solteira, é interessante colocar uma cláusula dentro do teu contrato que ela declara que ela não vive em união estável. Se for o caso, é claro, para que nós não tenhamos problemas depois de um convivente vir buscar os seus direitos no imóvel que está sendo vendido. Então, na qualificação da parte, o que é importante? Realmente prestar atenção aqui no estado civil, porque todo aquele que for casado no regime da comunhão parcial de bens ou viver então aqui em união estável precisa dessa outorga do outro, está na lei, está no Código Civil, para que ele possa então vender o seu imóvel. Então, temos aqui na qualificação tanto dos compradores, prestar atenção no estado civil é muito importante, dos vendedores e dos compradores. E depois a gente parte para a cláusula da qualificação, da discriminação do imóvel. E o que é importante se ater aqui? Eu vou trazer os principais pontos para o contrato. Você vai pegar um papel e caneta aí, você vai anotando o que não pode. Depois que terminar essa live, você vai pegar o teu modelo de contrato que você utiliza aí e você vai lá olhar e ver o que você pode complementar, no que você pode melhorar o teu contrato, para que você seja aí um profissional melhor que defenda bem o interesse das partes. Então, descrição do imóvel, o que é importante verificar? Você vai pegar a descrição que consta na matrícula. Por favor, quando forem fazer contratos, solicitem a apresentação de uma matrícula que seja atualizada. Verifique, muitas vezes ocorre de não estar averbada a construção. Não está na matrícula, mas você está percebendo que naquele negócio tem uma casa que está sendo vendida. E aí, o que acontece? Boa tarde aí o pessoal de Sombrio que está participando da live. Então, tem lá uma construção que não está averbada na matrícula. O comprador, o que o comprador precisa saber a respeito disso? Que futuramente ele vai ter um custo para fazer essa averbação. Então, isso precisa ser levado em consideração até na questão do valor do negócio. Então, essa construção precisa ser averbada posteriormente para que não incida multa. Precisa se verificar, inclusive, a questão do imposto, que tem o imposto da obra ali que precisa ser pago. Então, verificou a descrição do imóvel na matrícula, viu que não está batendo, fala, conversa com as partes e expõe que vão ter esses detalhes aí.
Outra coisa importante, geralmente você vai encontrar lá no começo da matrícula, se ela for muito antiga, talvez a averbação de construção esteja mais para frente. Mais para frente você vai encontrar também o número da inscrição imobiliária, a averbação de um endereço. Então não se atenha só ao cabeçalho da matrícula imobiliária quando você for descrever o imóvel na parte ali da cláusula. Verifique, leia a matrícula, vá mais para frente para obter essas informações e levar também para dentro do contrato. Quem aí já faz isso, coloca aqui para mim um joinha que eu quero ver. Você pega a matrícula, você copia a descrição do imóvel, como é que você faz? Conta para mim aqui nos comentários. Enquanto isso eu vou hidratando minha garganta aqui. Fala para mim, vocês copiam a descrição lá da matrícula imobiliária para colocar dentro do contrato? Isso é de suma importância. E verificar essa questão que eu disse para vocês a respeito de averbação de construção. Perfeito, muito, muito bom. E aí nós temos depois, a gente parte ali para a parte de valor e forma de pagamento. Aqui na forma de pagamento pode ter muita coisa. Vou dar um oi para minha mãe que está chegando aqui, que veio assistir a live também. Na parte de pagamento, nós vamos ter diversas possibilidades. O que a gente pode ter aqui? A gente pode ter pagamento com sinal. E aí, será que o corretor de imóveis ele pode ficar com esse sinal? Desde que se adeque no contrato. Eu sou daquelas que defende que o corretor faça o seu contrato de intermediação de forma apartada e lá ele tem uma autorização do vendedor do imóvel dizendo que ele pode pegar o sinal como forma de pagamento. Porque se houver sinal e houver hipótese de arrependimento no contrato, nós temos umas penalidades aqui diferentes que estão na lei. A pessoa vai ter que devolver em dobro, tal. Então, cuidado com essa questão. Deixa eu acessar aqui no meu documento a questão da forma de pagamento. Então, a gente tem pagamento aqui que pode ter com sinal. Esse sinal pode ser feito com Pix, pode ser feito com transferência bancária, pode ser feito em espécie. Então, é bom que se discrimine no contrato a forma, se tiver sinal e se vai ter essa questão aí de direcionar o pagamento de um sinal para o corretor de imóveis, sempre constando então que teve a autorização do vendedor se a obrigação for dele, ele que contratou o corretor de imóveis. Aí nós temos possibilidades de fazer esse pagamento como? Se tem, por exemplo, um financiamento imobiliário, vai ter interveniente quitante? É uma possibilidade. Com recurso de financiamento, com recurso de FGTS, se o pagamento vai ser em espécie, se o pagamento vai ser em cheque, se vai ser com veículo, se vai ser com permuta de outro imóvel, se vai ser parcelado com nota promissória, se vai ser parcelado no PIX, se vai ser parcelado com transferência bancária. Então, formas de pagamento, nós temos várias. O que é importante saber? Quando se tem um pagamento com título de crédito, depois pode-se executar esses títulos de créditos. E isso pode repercutir também na forma do pró-soluto e pró-solvente. Então, a depender é que se você vai receber ou não um título de crédito, o teu cliente, no caso, como você monta esse negócio, isso vai gerar efeitos diferentes. Outro dia chegou um caso para mim aqui no escritório, que o corretor, ele trouxe para mim um negócio, falou, eu quero que você faça um negócio dessa forma. Então, eu redigi o contrato, pagamento parcelado e tal. Terminei o contrato, mandei pro cliente, o cliente mandou pro advogado dele. Aí o advogado dele veio falar comigo e falou assim, doutora, será que não era melhor fazer uma alienação fiduciária entre particulares? Falei, sem dúvida, isso traz muito mais segurança aqui para os vendedores. Então, depende de você verificar, de você investigar como que as partes querem, o que elas querem com aquela forma de pagamento. Então, elas querem fazer um pagamento parcelado. Qual que é a vontade do vendedor nesse negócio? Se tiver um inadimplemento, ele vai querer ter o imóvel de volta ou ele vai querer ter o crédito? Ele vai querer ter os valores? Isso tudo vai te ajudar, você que é corretor ou que é bacharel em direito ou que é advogado, a fazer da melhor forma o contrato. Então, digamos ele não quer mais o imóvel de volta. Então, uma alienação fiduciária entre particulares seria interessante, porque o imóvel vai a leilão e ele pode ser que tenha um imóvel de volta mesmo assim. Não, ele quer saber se vai ter inadimplemento aqui, se é um negócio parcelado.
Então, a gente pode botar uma cláusula resolutiva expressa para que ele tenha o imóvel de volta no caso de falta de pagamento. Então, tudo isso são hipóteses que você pode colocar, que você tem que sondar com as partes para ver qual é o objetivo delas. Converse com o vendedor do imóvel de forma antecipada quando você for fazer o contrato, tá bem? Para você saber o que você vai colocar lá. Aí existem questões aqui, o imóvel vai para financiamento e chega muito contrato aqui para mim. Depois, Oliver, eu vou dar uma olhada aqui na tua pergunta, tá? Lá no finalzinho da live. Chega muito negócio aqui que vai ter financiamento. E aí, como é que vai se dar esse pagamento com o financiamento imobiliário? Muitas pessoas, muitos advogados e muitos corretores deixam de estipular as condições. Como que vai ser feito o registro? Como é que vai ficar a parte de apresentação de documentação nesse caso? Vai ter alguma penalidade se o vendedor não apresentar o documento para o comprador poder financiar? Vai ter alguma penalidade se o comprador não levar o contrato particular com força de escritura pública para registro no prazo determinado entre as partes? Então, tudo isso são questões importantes que você pode ajustar aqui no teu contrato. Então, valor e forma de pagamento, como que você vai saber, como que você vai fazer esse tópico? Conversando com as partes e vendo qual que é a intenção delas, principalmente conversando com o vendedor, para obter dele isso, tirar essa vontade, ele quer o imóvel de volta no caso de inadimplemento ou não? Ele quer o valor. Então, você vai verificar aqui o que vai trazer mais segurança. E também é sempre bom dar uma investigada no comprador. E falando em dar uma investigada no comprador, outra coisa que eu percebo que não se faz nos contratos e que é de suma importância é fazer, então, aquela análise, aquela checagem na vida dos vendedores para ver como é que anda a situação fiscal e a questão judicial. E o que você vai fazer com essas informações que você obteve naquelas certidões? Você vai jogar tudo isso para dentro do contrato, porque com isso você vai estar dando ciência para os compradores do que você encontrou. Então, se você é corretor de imóveis, você sabe que você tem a obrigação legal de prestar essas informações. Quanto isso, a gente não tem discussão. Agora, você é advogado, você também tem uma responsabilidade ao fazer aquele contrato. E tem muito advogado que peca nessa parte, porque chega a pessoa pedindo para fazer um contrato, para elaborar ou para revisar, e você não vai falar nada a respeito dos riscos, você não vai perguntar se ela não verificou se existem processos contra o vendedor. Essa semana mesmo chegou uma corretora de imóveis para mim e me disse que quando foram registrar, quando foram lá, estavam fazendo a escritura pública, o tabelião disse que não poderia ser feito o registro desta escritura porque tinha acabado de entrar uma ordem de indisponibilidade. Então, a ordem de indisponibilidade não veda que seja feita a escritura pública de compra e venda, mas a parte não vai conseguir registrar essa escritura. O tabelião fez muito bem em avisar. E aí ela me perguntou, e agora? O negócio estava pago, estava tudo certo. O que eu faço? Aí eu perguntei para ela que é a corretora, mas você não tirou as certidões judiciais, não deu uma olhada na vida do vendedor? Não. Então aqui a gente tem uma questão que é até de responsabilidade da corretora, que pode se voltar contra ela posteriormente. Então essa obrigação, se ela tivesse tirado as certidões judiciais, ela teria visto que tinha processo judicial. E aí ela poderia ter lançado essa informação dentro desse negócio que eles estavam fazendo, certo? Agora, como é que resolve isso? Tem uma questão de indisponibilidade, tem um débito. E eu falei disso outro dia, eu falo bastante aqui no Instagram. Não é todo o processo judicial que vai obstar que o negócio seja feito. Então, se você... Eu sei que corretor tem uma visão muito mais comercial que advogado, mas advogado que não atua na área do direito imobiliário, mas que chega e vai chegar para você aí um dia para você fazer um contrato de compra e venda, porque é uma coisa extremamente comum. Vai chegar aí para você fazer um contrato de compra e venda. Você vai puxar lá, vai dar uma investigada na vida do vendedor, você achou um processo judicial, você não vai dizer para a parte que não dá para fazer um negócio. Você vai ver do que se trata esse processo,
de que valor de dívida nós estamos falando e se esse tipo de processo pode levar este proprietário à insolvência, ou seja, você pode quebrar com o patrimônio dele. Se não for o caso, o negócio pode sim ser feito. Então, cuidado se você é advogado com as vírgulas que você põe no negócio quando você é chamado para dar uma assessoria, para elaborar um contrato, para revisar um contrato. Cuidado com isso, porque você geralmente, os negócios que você vai fazer, você está tratando ali de um investimento que às vezes é o primeiro imóvel que a pessoa está comprando a casa própria. Então, cuidado com as frustrações que você lança sobre o negócio e sobre as partes. Verifique realmente se o que você está colocando é relevante. Ou você está trazendo só uma vírgula para fazer valer os seus honorários. Então, isso é muito importante que você veja no contrato. Você vai colocar lá que existe alguma coisa para obstar o negócio, quando na verdade não tem? Então, preste atenção, tenha essa visão. Eu não estou dizendo para você passar informações para passar um negócio ali de qualquer forma. Claro que você vai orientar para que o negócio seja feito com segurança, mas passe informações concretas que realmente, se você está evidenciando que existe um risco, que ele seja um risco que vai trazer negócio, que vai trazer problema para aquele imóvel. E aí você ganha como? Quando você vai fazer essa elaboração desse contrato, essa revisão desse contrato, você pode oferecer a tua análise de risco junto, de forma conjunta, que é o que muitos profissionais não fazem. Então, se esse negócio principalmente não passou por um corretor de imóveis bom, que faz essa análise de risco, que ele tira pelo menos as certidões fiscais e judiciais, então, o advogado pode oferecer esse serviço de análise de risco de forma conjunta, aí com a promessa de compra e venda, sem falar que ele vai estar ofertando um negócio muito mais seguro. Mas o que acontece muitas vezes é que o advogado passa esse negócio, ele acaba fazendo esse serviço e nem cobra por ele. Então, cuidado. Se você é advogado, você tem responsabilidade sobre as informações que você está passando e sobre o contrato que você está fazendo. Então, tirou certidões judiciais, tirou certidões fiscais, abre um capítulo aí no teu contrato e menciona o que você tirou, menciona o que saiu lá, porque com isso você está dando ciência para o comprador a respeito de tudo que consta naquele negócio. E isso vai proteger você, o profissional que está elaborando esse contrato, para evitar responsabilizações futuras e principalmente está dando ciência ali para as partes, ao princípio da concentração, lá dos atos da matrícula. É importante você mencionar para as partes que o que vale é o que está dentro da matrícula, mas existem situações que fogem a ela. Por que Alexia, lá no princípio da concentração está dizendo que a gente não precisa tirar as certidões judiciais mais, mas tem algumas exceções. E se tiver um processo de uso capião, como é que você vai descobrir isso? Foge ao princípio da concentração. Então, aonde que você vai encontrar essa informação? Dentro das certidões judiciais, na pesquisa. Você pode encontrar uma ordem de indisponibilidade diante de um processo judicial, você pode prever o futuro. Tem uma ordem de indisponibilidade, tem uma dívida realmente que pode aqui impactar o negócio, o patrimônio do vendedor. Vamos negociar essa dívida aqui no negócio? O comprador está muito afim de fazer aquele negócio. Vamos negociar isso aqui? Eu pago a tua dívida? A gente deduz essa tua dívida do valor do negócio e vamos adiante? Para que o negócio vá para frente. Então, um bom profissional vai oferecer o quê? Soluções jurídicas para que o negócio seja concretizado de acordo com a vontade das partes e com segurança. Não é só dizer, não, esse negócio não pode ser feito. Não, o vendedor tem um processo aqui, não dá para fazer. Não, encontrei uma ordem de indisponibilidade, não. Calma, vamos analisar que soluções você pode propor para que esse negócio seja feito. Que soluções viáveis e seguras você pode propor. Porque eu sou daquelas que vejo um problema e eu quero saber qual é a solução. Vamos achar uma solução para isso aqui. Agora, se realmente o vendedor não tem intenção, porque ele tem um débito ali, se para ele não é interessante, ele pretende ficar com o imóvel, ok? Mas pode-se olhar por esse lado, por esse viés, certo, pessoal? Então, sempre é importante, e isso está atrelado a uma visão comercial do negócio.
Lembrando então, vamos voltar aqui, se a gente tiver uma cláusula resolutiva, houve o inadimplemento, temos uma cláusula resolutiva expressa no contrato. O que é isso, né? Nós temos lá um tópico dizendo que se não houver o pagamento, o contrato vai se resolver de absoluto. Então, nós vamos ter um prazo ali que é importante que você conste no contrato como é que vai se dar essa resolução. Então, a lei prevê que em imóveis não loteados, que são esses imóveis prontos, que se notifique com um prazo de 30 dias para a parte purgar a mora. O que é isso, né? Pagar os atrasados que ela tem ali. Se passar o prazo e ela não pagar, aí o contrato vai estar resolvido de pleno direito, porque tem uma cláusula resolutiva expressa dentro do contrato. E aí, ainda assim, será necessário o judiciário para a retomada desse imóvel, se tiver se dado a posse, é claro. E essa é uma coisa que você pode evitar na alienação fiduciária entre particulares, porque a alienação fiduciária, ela não se aplica só para instituições financeiras. Coloca aí para mim, você sabe disso? Você sabe que o particular pode fazer alienação fiduciária também? Põe aqui para mim nos comentários se você está sabendo disso. Então, o Valdir pode vender um imóvel dele para o Fábio com alienação fiduciária. E aí o Fábio vai pagar diretamente para o Valdir. Não pagou, chegou o Fábio lá na terceira, quarta prestação, parou de pagar, inadimplemento. O que o Valdir vai fazer? O Valdir pode levar esse imóvel para leilão. Extrajudicial. O que é extrajudicial? Fora do judiciário. O imóvel vai para leilão. O Valdir, se o imóvel for arrematado, pega o dinheiro da venda para ele e tá tudo certo. Se o imóvel não for arrematado, depois ele pode ficar ainda com o imóvel. Interessante, não é verdade? Então, nesse caso aqui, não haverá acesso ao judiciário, não haverá essa despesa de acesso ao judiciário com alienação fiduciária entre particulares. Agora, se a gente está tratando de uma cláusula resolutiva expressa, a parte vai ter que acessar o judiciário se a gente não tiver uma negociação prévia para a retomada do imóvel, se tiver, então, sido dado a posse. Certo, pessoal? Questão: geralmente, promessa de compra e venda envolve pagamento parcelado. Não esqueçam de tratar de multa e juros. Isso é importante, principalmente a envolver aí a questão do tempo de parcelamento. A posse. Quando será dada a posse? Vai ter financiamento nesse contrato. A posse vai ser dada antes da aprovação desse financiamento? E se o financiamento não for aprovado? O que tu me diz? Aí você vai ter que prever algumas coisas importantes no seu contrato. Se o financiamento não for aprovado, a parte tem recursos próprios para pagar? Se o financiamento não for aprovado, vamos arbitrar aluguel? Olha que interessante. O financiamento não foi aprovado, a parte não tem recursos próprios, ou até que ela tenha, ou ela vai ter quanto tempo de prazo para pagar se o financiamento não for aprovado? E a posse, vamos colocar aluguel nesse contrato? Posse foi dada antes da aprovação do financiamento. O financiamento não foi aprovado, vai ter aluguel de tanto. Interessante, né? Olha como você resguarda aí o vendedor se tiver essa questão. Eu sou daquelas que eu acho que a posse tem que ser dada depois que aprovou o financiamento, assinou o financiamento, ok, agora vamos dar a posse. A Luísio aí, ó, muito obrigada, viu? Pela tua participação aqui. Então, questão de posse é muito importante. Verificar se tem que arbitrar aluguel. Verificar o momento que vai ser dada a posse. Questão dos tributos. Quando que vai passar para a responsabilidade aí dos compradores. Questão de ser irrevogável e irretratável. O que isso repercute aqui no contrato? Então, se tiver cláusula de arrependimento dentro da promessa de compra e venda, não vai configurar um direito real. O que é esse direito real? A promessa de compra e venda, que é esse contrato que tu faz aí, ela pode ser registrada na matrícula do imóvel. Tem que fazer a escritura posteriormente? Tem. Mas então por que tu vai registrar a promessa de compra e venda? Isso vai evitar principalmente a venda desse imóvel em duplicidade. Então, em casos em que já aconteceu do vendedor vender o mesmo imóvel para várias pessoas,
Se a parte que comprou fez o contrato particular e levou ele para dentro da matrícula, ela vai poder buscar esse imóvel nas mãos de quem quer que ele esteja. Olha que interessante isso, não é verdade? Então ela tem esse direito real, esse direito de buscar. E quem compra um imóvel e vê que na matrícula existe um registro de uma promessa de compra e venda, ela tem uma propriedade extremamente resolúvel. O que é isso? Uma propriedade que pode se acabar a qualquer momento. Porque aquela pessoa que comprou o imóvel com um contrato particular, ela pode ir atrás daquele imóvel nas mãos de quem quer que esteja. Esse é um direito de sequela. Olha que interessante. Então, tem o contrato registrado na matrícula, essa promessa em particular que tu faz aí, que tu é corretor, que tu é bacharel, tu pode registrar a promessa. Joana, principalmente se for um parcelamento mais longo, viu? As partes ali, elas não vão fazer a alienação fiduciária, porque quando se faz a alienação fiduciária entre particulares, o comprador já tem que adiantar o ITBI, né? Então, isso vai acontecer. Nem sempre ele está disposto a fazer isso. Então, se você vai fazer um parcelamento mais longo, eu acho sim bem interessante fazer esse registro da promessa lá dentro da matrícula para assegurar principalmente o direito do comprador. Mas o vendedor, ele também ganha com isso, pois se não ocorrer o adimplemento, se não ocorrer o pagamento desse contrato, ele pode pedir que o oficial do registro de imóveis que ele cancele aquele negócio. E aí aqui também ele não vai precisar ir atrás de uma ação declaratória de resolução contratual. Não, esse procedimento vai poder ser feito diretamente no registro de imóveis. E aí, como eu disse, se foi dada a posse, ele pode ir em busca, vai precisar da ação para retomada do imóvel. Mas é uma forma. Então, se você verifica que o negócio está muito vantajoso, que o preço está muito bom, por que não registrar esse negócio, né? Para evitar aí o problema de venda em duplicidade. Então, quem tem o registro dessa promessa de compra e venda tem esse direito que pode ir buscar o imóvel. Aí eu falei também aqui, deixa eu passar. Questão de financiamento importante, vejam questões de prazo, vejam questão de apresentação de documento, vejam lá quando que vai ser feito o levado, coloquem prazos para as coisas, quando que vai ser feito o registro, de quem que é a responsabilidade de levar, é você que corretor de imóveis que vai fazer, você é advogado, você vai assessorar tudo isso, como é que vai ser feito? Então, você pode fazer um negócio aqui de inúmeras formas. Cláusula da transferência de titularidade, o que eu vejo também. Muita gente não coloca prazo para ser feita escritura. Tá, teve adimplemento do contrato e agora? Quando que vai ser feita escritura pública? Determine o prazo para que isso ocorra. E se não tiver a escritura, a outorga da escritura no prazo, multa. Porque às vezes acontece de fazer um negócio e o comprador não faz a escritura nunca. E aí o que acontece? O imóvel fica lá no nome do vendedor. Porque às vezes o comprador não quer fazer para não gastar. Não quer pagar a escritura, não quer pagar o ITBI, fica lá enrolando. E enquanto isso, o imóvel está no nome do vendedor e está lá respondendo pelas dívidas dele. Às vezes ele não quer mais aquele imóvel no patrimônio dele. Então estabeleça um prazo para que seja feita escritura pública, sob pena de não ser feito naquele prazo, incidir multa. E aí você vai evitar esses problemas aí. Aí se entra um processo judicial, se entra uma ordem de penhora, alguma coisa e pega esse imóvel. Olha o problema que a parte pode ter. Aí vai ter que acionar o judiciário, entrar com embargo de terceiro, porque não fez a escritura dentro do prazo. Né? Então, estabeleça um prazo para a questão de fazer a escritura pública. Vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Vai dar veículo em pagamento. Como é que vai ser a transferência desse veículo? Vamos estabelecer isso no contrato. Vai ter permuta de imóvel. Como é que vai ser? Você não vai tirar as certidões desse outro imóvel aí, não? Quando tem permuta de imóvel, gente, você vai ter que tirar todas as certidões do comprador também. Obrigado pro pessoal. Obrigada, Uri. Tem permuta de imóvel? Você vai ter um trabalho dobrado aqui. Isso é importante até quem é advogado na hora de precificar.
você vai ter que tirar certidões das duas partes. E aí você vai ter que verificar se elas fazem parte de pessoas jurídicas, vai ter que tirar dessas pessoas jurídicas. Você precisa ver se os dois imóveis estão bons para fazer esse negócio. Então, cuidado com a questão de transferência de imóvel no caso de permuta. Por quê? Se o comprador está dando um imóvel, e se esse imóvel tem uma penhora? E se esse imóvel tem uma indisponibilidade? Como é que vai fazer essa transferência depois? Então, se atentem a isso. Está entrando imóvel em permuta? Vamos ter o cuidado de tirar as certidões de ambos. Porque o comprador passa a ser, digamos aqui, vendedor. E aí você precisa ter essa cautela. Então, se você é corretor, se tu é bacharel em direito, que tu tá aí fazendo contratos, tu tá assessorando o corretor, tu tá assessorando negócios imobiliários, se você é advogado, tá fazendo contrato, presta atenção nesse detalhe. Vamos dar uma checada nessa parte, tá? Entrou permuta, entrou permuta de imóvel e de veículo, é importante fazer essa análise, ó. Quero ver o pessoal aqui, ó, me mandando corações e vai compartilhar essa live com outras pessoas que elas precisam saber disso. Então, coloca a questão de tradição, como é que vai passar esse veículo, como é que vai passar esse outro imóvel, quando é que vai ser dada a posse desse outro imóvel também. E se esse negócio for desfeito, como é que esse imóvel volta? E se a pessoa já tomou posse, vai ter aluguel? Olha quantas coisas que tu pode pensar. O contratualista é uma pessoa que pensa no futuro e no e se. Então você fica aqui matutando. Mas e se essas condições aqui não derem certo? O que pode acontecer? E aí os contratualistas, eles gostam também de estressar as partes no começo do negócio para pensar em todos os e se's, para que você possa colocar no papel. Obrigada, viu, Fabrício? Colocar no papel tudo que pode dar errado. Porque quando as coisas estão no papel, fica mais fácil para resolver posteriormente. Aconteceu isso e tal. Olha, no nosso contrato tem previsão do que a gente pode fazer. Se você é o advogado que fez essa minuta, você vai tentar o que primeiro? Uma negociação direta entre as partes? Por que não? Por que você vai mandar esse processo direto para o judiciário? Aqui a gente tem um papel social também. A gente sabe que processo no judiciário demora, a gente sabe que processo no judiciário tem falhas. Eu falei para vocês essa semana, eu peguei duas falhas em processo judicial essa semana. Então tem que estar ligando, tem que estar falando, olha, isso aqui não está certo, tem que estar acompanhando. Mas tu pode, como advogado ou como corretor de imóveis, fazer esse papel de chamar as partes ali para resolver, tentar uma negociação antes de mandar um processo desse para o judiciário. Porque as partes vão sofrer com o processo judicial, que se estende ao longo do tempo. Então, é interessante pensar nisso também. Vamos ver a questão de emissão da posse, nós falamos, questão de financiamento, é tudo muito importante verificar, questão de prazo, questão de documento, formas de pagamento, inadimplemento das parcelas. Então, tudo isso são a estrutura do nosso contrato, que a gente vai colocar, a questão de resolução contratual. Cuidem com o percentual da multa, porque às vezes querem colocar uma multa lá muito alta no contrato, e aí chega no judiciário, o juiz ele vai olhar, vai ver que aquilo é um absurdo e ele vai baixar. E aí o teu cliente ainda vai ter que arcar com sucumbência. Então, cuidado com o valor da multa que é estabelecida no contrato, que seja uma multa justa. E o que eu vejo também acontecer muito, gente, e é um cuidado que vocês têm que ter, porque as partes elas não estão preparadas para o efeito de uma resolução contratual. Tem uma resolução contratual, qual que é o efeito de uma resolução? Você sabe o que acontece? O negócio ele tem que voltar para trás. Então, quem deu dinheiro devolve dinheiro, quem deu imóvel devolve imóvel. Quem pegou o imóvel devolve, né? Quem recebeu o dinheiro devolve o dinheiro, quem recebeu o imóvel devolve. E aí, geralmente, quando a gente coloca isso no contrato, o vendedor diz, não, eu não vou devolver dinheiro nenhum. Mas peraí, tia, tu não recebeu o teu imóvel de volta? É por isso que nós temos uma multa contratual. O vendedor, no caso de inadimplemento, vai devolver o dinheiro, e aí também eu sempre coloco lá que o comprador desejar autoriza que seja descontada a multa contratual.
Esse vendedor pode buscar perdas e danos também, se isso estiver expresso no contrato. Olha a importância. Então, pode ser que ele pegue a multa, mas ele teve prejuízos maiores. Então, ele também pode acionar o judiciário para ir atrás disso, desde que isso esteja expresso no contrato. Certo? Então, trabalhe essa questão da multa, trabalhe as consequências do inadimplemento. Vai ter que devolver o dinheiro, sim, pode descontar o valor da multa. A multa foi estabelecida justamente para ressarcir os prejuízos do vendedor no caso do inadimplemento. É para isso que está aqui. Porque tem muito vendedor que vai... E essa cláusula é problema. Vai chegar o vendedor e vai dizer, não, eu não vou devolver dinheiro nenhum. Mas aí a gente tem um enriquecimento indevido. Você consegue verificar isso? Porque a pessoa, ela tá tendo o imóvel de volta, ela vai poder vender ele de novo. Mas ela quer ficar com todo o dinheiro que foi pago pela outra parte? Você consegue ver o desequilíbrio nesse negócio? Nessa resolução? Então, é importante trazer essa consciência para as partes. Em caso de resolução, o negócio se desfaz e ele volta ao que era antes. Isso é um ponto que sempre é questionado. Então, trabalhe isso também, essa questão da resolução contratual no teu contrato. E aí, vamos ver aqui o que mais que a gente pode trabalhar. Intermediação imobiliária. Se tu é corretor de imóveis, abra um tópico aí na promessa de compra e venda e coloca aqui os teus dados, que você intermediou esse negócio, que você prestou as informações. Esse tópico vai te salvar. Vai te salvar porque tu tá fazendo prova que você intermediou esse negócio. Você tá fazendo prova que você prestou todas as informações, que tu cumpriu com o teu papel que tá lá na lei. Que você coloca ali que prestou as informações do negócio para as partes. E se você é também advogado que está fazendo esse contrato, coloca as informações do corretor de imóveis que intermediou a negociação. Porque esse profissional tem responsabilidade. Se ele precisar ser acionado no futuro, tá ali. Você sabe quem foi que fez, que falha, que teve depois, posteriormente. Então, coloque as informações. Questões de disposições gerais. Tratem de LGPD, que você tenha algum sistema, pelo menos tu tenha um antivírus, alguma coisa aí para proteger os dados das partes. Notificações, vimos essa semana, eu postei aqui nos stories, aqui em Santa Catarina, Tribunal de Justiça não reconheceu notificação, nem com os 2 sinais azuizinhos lá no WhatsApp. Então, eu costumo colocar que a notificação é feita, que pode ser feita por e-mail, que pode ser feita por WhatsApp. Não coloquem essas questões no seu contrato também, para que você tenha argumento para debater isso depois. Se você é advogado, se você coloca essas questões no teu contrato, que você possa subir com recurso depois, porque o contrato faz lei entre as partes. Se as partes acordaram que as notificações poderiam ser feitas por WhatsApp, que poderia ser feita por e-mail e que considerariam recebidas e entregues essas notificações com os 2 vizinhos ali, é um acordo que as partes fizeram. E aí você vai ter argumento para debater sobre isso posteriormente. Porque nós precisamos de menos intervencionismo judicial nas relações particulares. E advogados têm um grande papel. Porque nós precisamos bater nessas questões. Se as partes acordaram que as notificações poderiam ser feitas dessa forma, por que o Estado vem dizer que não? Então, isso depende do advogado colocar questões de lembrar o princípio da concentração, que o que não estiver dentro da matrícula não pode ser colocado como o terceiro de boa-fé. Coloque isso também. Questão de assinatura, gente, a assinatura é muito importante. Eu falei para vocês a respeito disso, que chegou um corretor para mim, queria cobrar honorários de corretagem. Falei, tu tem contrato? Ele falou, sim, eu tenho, doutora. Falei, tá, me manda que eu quero dar uma olhada. E aí ele me mandou um contrato que não tinha assinatura. Dá para fazer a cobrança? Dá para fazer a cobrança. Mas aí nós temos uma diferença aqui do que é um contrato assinado para um contrato que não é assinado. O contrato pode ser assinado de forma física ou de forma eletrônica. Então, e aí, se for de forma eletrônica, ele vai dispensar a assinatura das 2 testemunhas. Coloquem essa questão no contrato de vocês, que esse contrato pode ser assinado de forma eletrônica, que nesse caso não será necessária a assinatura das testemunhas e que ele vai ser um título executivo extrajudicial mesmo assim. Qual que é a diferença? Vamos lá.
Se você é advogado, você já tem uma ideia do que é uma ação de conhecimento e do que é uma ação de execução. Se você não é, uma ação de execução, ela tem um título executivo extrajudicial. Quando o juiz recebe ela, ele diz assim para a parte: pague em 3 dias sob pena de penhora. Pague em 3 dias sob pena de penhora. Se o processo tem um contrato sem assinatura, o juiz vai dizer para a outra parte assim: parte, é verdade isso que o autor está colocando aqui? Vamos fazer audiência? Vamos discutir provas? Então, num processo de conhecimento, ele pode demorar, e pode ser que você não consiga cobrar. Num processo de execução, tudo é mais rápido, tudo é mais célere. Então, cuidado com a questão de assinatura das partes. Tente fazer com que elas não sejam híbridas. Ou as assinaturas são eletrônicas, ou as assinaturas são físicas. Tente não misturar isso. Porque nós temos encontrado alguns julgados aí que não estão considerando esses contratos como válidos. Cuidado com data de assinatura. Não vá fazer contrato com data retroativa, porque isso é simulação. E negócio simulado pode ser derrubado, pode ser anulado. Cuidado com a data de assinatura também. Então, questões de disposições gerais não é só para bonito. Não é só para você encher o contrato lá para ficar um contrato grande. Cuidado, coloque as questões que são relevantes, questões de notificação, questões de validade, questão de irrevogabilidade. Se o contrato tiver arrependimento, como é que fica a questão do sinal? Então, tudo isso é muito importante. E aí, questão de foro, você vai estabelecer lá qual é o foro que é o competente em contratos de imóveis. A gente vai ter qual foro competente? O foro do imóvel. Então, não tenta inovar nessa área, porque existe lei específica sobre isso. Então, isso aqui é um apanhado do que a gente pode ter. Aí você vê quantas possibilidades a gente pode ter dentro de um contrato de promessa de compra e venda. Olha, de tudo que a gente falou, eu já estou aqui há quase 50 minutos falando do que a gente pode ter dentro de um contrato, de uma promessa de compra e venda. E você viu que tem bastante coisa, não é verdade? E aí, para te ajudar, eu estou preparando há um tempo um material que ele é muito útil para mim também, que eu chamei de banco de cláusulas. Então, lá na parte do pagamento, por exemplo, eu tenho cláusula para todo tipo de coisa. Se o pagamento vai ser dado com um veículo, se vai ser dado com um imóvel, se vai ser com FGTS, se vai ter financiamento, tudo. Quando chega um negócio aqui para eu fazer, o que eu faço agora? Eu pego a estrutura do meu contrato, que está ali pronta, eu pego a cláusula que se adequa ao negócio que eu estou fazendo e vou lá, pum, copio e colo. Gente, a celeridade que esse documento me traz para entregar um negócio, eu tenho entregue contratos assim em meio dia. Se o cliente me manda, ele já tirou as certidões, o corretor de imóvel já tirou todas as certidões, você vai entregar. Pensa no tempo que você ganha para fazer um contrato, porque você tem as previsões das cláusulas que estão prontas. Você vai copiar e colar. A qualificação das partes. É união estável, o vendedor é solteiro, copiei, colei, adequei. Questão da posse antes ou depois do financiamento, se vai ter financiamento ou não. Então, você tem a estrutura do contrato ali, você vai lá no sumário, escolhe a cláusula que se adequa e cola. Eu testei isso, eu estou usando isso e isso me acelerou muito a entrega de contratos. E eu resolvi compartilhar isso com vocês também, porque eu acho que é muito interessante que a gente tenha mais segurança, que tenha uma estrutura completa para defender mais o interesse das partes. Porque quando eu era advogada, eu tô nessa vida aqui há 15 anos advogando, mas eu lá atrás não sabia, não tinha segurança se eu estava colocando todas as cláusulas dentro de um contrato. Então, se você é bacharel, se você é advogado, porque eu sei que fica essa insegurança, será que eu estou tratando de tudo? Então, neste material que eu fiz aqui, que é o banco de cláusulas, que é para promessa de compra e venda de imóveis usados, você vai ter tudo ali dentro. Tudo que você pode pensar em situação de negócio, você vai ter ali nesse material, você vai poder utilizar e entregar. Então, eu fiz esse material com muito carinho para vocês. Eu vou colocar o link dele lá no canal. Eu subi ele para Hotmart ontem. E quem adquirir ele até domingo vai ter desconto. Se você usar o cupom, anota aí o cupom CHAVE. O cupom se chama CHAVE, você vai ter desconto.
Você pode parcelar ele em até 12 vezes de R$ 26. Gente, negócio é o seguinte, o negócio não custa nem R$ 300. E se tu é corretor, se tu é advogado, se tu é bacharel, quem cobra para fazer esse serviço, tu sabe quanto vale um contrato. Tu sabe que isso daqui tu vai tirar no primeiro contrato que tu fizer. E quando tu entregar um contrato em menos de 24 horas, o teu cliente, ele vai te solicitar novamente. Principalmente se você começa a ter essa visão aqui mais comercial, se você começa a ir trabalhar com imobiliários, com corretores de imóveis. Então, usem o cupom CHAVE. Eu vou colocar o link para você lá no meu canal. Se você não conhece meu canal ainda, gente, entra lá no meu perfil no Instagram, clica lá, entra no meu canal. Ou se você quiser, manda chave no direct para mim. Manda chave, escreve a palavra chave no direct para mim, que aí eu vou mandar para você o link para você conhecer esse material que eu realmente fiz com muito carinho. Eu vou ver se eu consigo colocar, é que não vai aqui nos comentários, não funciona, né? Então eu vou mandar lá no canal o link para você que quer conhecer esse material, que eu sei que vai te ajudar, porque eu estou usando no dia a dia. Certo, pessoal? Quase 1 hora de live. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Vamos ver, quem quiser mandar perguntas, manda agora que eu vou dar uma olhada nas perguntas de vocês. Vamos ver se eu consigo passar aqui o link. E vamos dar uma olhada. Tô acessando aqui no meu notebook as perguntas que fica mais fácil para eu ler, tá, pessoal? Porque senão aqui para mim fica um pouco difícil. Deixa eu dar uma olhada no que tem aqui de pergunta. Vocês gostaram da live? Fazia tempo, gente, que eu não fazia, hein? Porque realmente, assim, a atividade do escritório me demanda demais. E aí a gente deixou de ter esse contato, essa conversa, e eu falei, eu sinto falta. Então, a minha ideia é retomar essas lives aí semanalmente. Eu não tô conseguindo acessar por aqui. Para que a gente possa conversar mais. Obrigada, pessoal. Vocês gostaram da live? Deixa eu tirar o som aqui. Porque realmente, assim, a atividade do escritório... Ó, tá dando... Deixa eu diminuir aqui o... E aí a gente deixou o volume. Esse contato, essa conversa. Pronto. Agora deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que nós temos. Obrigada para quem participou, live maravilhosa. Obrigada por compartilhar conhecimento. Obrigada a presença de vocês todos que estiveram aqui, viu, pessoal? Aqui, um contrato que foi redigido, digitado e feito alterações à caneta dará de pagamento que as partes concordaram e reconheceram firma. Tem validade jurídica? Tem validade jurídica. Se as partes posteriormente fizeram essa alteração, consta para elas duas, então é importante que isso não seja uma simulação, que não conste de apenas um contrato. Então, consta a alteração ali e elas reconheceram a firma do contrato, eu entendo que sim, mas o ideal seria que fosse feito um aditivo, tá? A melhor forma seria fazer um aditivo. Você quer inserir informações ou você quer alterar informações nesse teu contrato, faz um aditivo. Seria a forma mais segura. Pode ser que tenha alguma discussão. Então, a melhor forma, a forma mais segura, o pessoal falando que gostou muito da live, isso me anima bastante para voltar a fazer, tá? Muito obrigada pelo feedback de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, não tô encontrando dúvidas, quer dizer que foi tudo esclarecido. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me mandar no direct, tá certo, pessoal? Deixo aqui o meu abraço para vocês e a gente se vê então na próxima quinta-feira às 17 horas. E lembra que eu vou compartilhar o link do banco de cláusulas lá no canal. Se você quiser, se você não tá no canal ainda, me manda no direct ali a palavra-chave que você vai ativar o cupom para ganhar o teu desconto também. Afinal de contas, um documento, um material desse é uma mão na roda para qualquer um de nós. Um grande abraço para vocês, um beijo e até a próxima.